Algumas pessoas morreram e voltaram. O que elas descrevem é tão semelhante entre si que a ciência não consegue simplesmente ignorar. Luzes, túneis, sensação de paz absoluta. E, em alguns casos, informações que elas não poderiam ter obtido de nenhuma outra forma. Essas são as experiências de quase morte. Relatos reais de pessoas que estiveram clinicamente mortas e que, ao voltarem, contaram histórias que desafiam tudo o que sabemos sobre a consciência humana. O fenômeno não é raro. Estima-se que milhões de pessoas ao redor do mundo já passaram por algum tipo de experiência de quase morte. E o que torna isso tão intrigante não é apenas o que elas descrevem, é a consistência. Pessoas de culturas completamente diferentes, de religiões diferentes, de idades diferentes, que nunca se conheceram, descrevem experiências assustadoramente parecidas. O padrão mais comum começa assim. A pessoa está em uma situação crítica, uma parada cardíaca, um acidente grave, uma cirurgia complicada. Os médicos a declaram clinicamente morta. O coração para, a atividade cerebral cessa e, nesse momento, algo acontece. Muitos descrevem a sensação de deixar o próprio corpo, de flutuar acima da mesa de cirurgia, de ver os médicos trabalhando, de ouvir as conversas na sala e depois de se mover em direção a uma luz intensa, mas que não machuca os olhos, uma luz que transmite calma, paz, uma sensação de acolhimento que, segundo os relatos, é impossível de descrever com palavras. O caso de Pam Reynolds é um dos mais documentados da história. Em 1991, Pam foi submetida a uma cirurgia cerebral extrema nos Estados Unidos. Para a operação, seu sangue foi drenado, sua temperatura corporal foi reduzida drasticamente, seu coração foi parado e seus olhos foram cobertos. Tampões foram colocados em seus ouvidos, emitindo sons constantes para monitorar a atividade do tronco cerebral. Por todas as medições clínicas, Pam estava morta, sem atividade cerebral, sem possibilidade de ver ou ouvir. Mas quando acordou, ela descreveu detalhes precisos da cirurgia. Descreveu a ferramenta que o cirurgião usou para abrir seu crânio, uma ferramenta que ela nunca havia visto antes. Descreveu conversas entre os médicos durante o procedimento, frases exatas, detalhes que foram confirmados pela equipe médica. Ela não poderia ter visto aquilo, ela não poderia ter ouvido aquilo, mas viu e ouviu. O caso de Pam não é isolado. Na Holanda, o cardiologista Pim van Lommel conduziu um dos maiores estudos científicos sobre experiências de quase morte. Durante mais de 10 anos, ele acompanhou pacientes que sofreram paradas cardíacas, 344 pacientes ao todo. 18% deles relataram algum tipo de experiência durante o período em que estiveram clinicamente mortos. Alguns descreveram o túnel de luz, outros descreveram encontros com pessoas falecidas e outros descreveram detalhes do ambiente hospitalar que não poderiam ter percebido em estado de morte clínica. O estudo foi publicado em uma das revistas médicas mais respeitadas do mundo e gerou um debate que continua até hoje. Outro caso notável envolve uma criança. Em 2008, um menino de 3 anos nos Estados Unidos quase morreu por afogamento. Quando foi reanimado, ele disse à mãe que havia visitado o céu. Disse que conheceu uma irmã que a mãe havia perdido antes dele nascer. Um aborto espontâneo, algo que nunca havia sido mencionado para a criança. Ele descreveu a menina com detalhes e disse que estava esperando por ele. A ciência tem teorias para explicar essas experiências. A mais comum envolve a falta de oxigênio no cérebro. Quando o cérebro começa a desligar, ele pode gerar alucinações vívidas, luzes, túneis, sensações de paz. Tudo isso seria, segundo essa teoria, o resultado de um cérebro em colapso. Outra teoria envolve a liberação maciça de substâncias químicas no momento da morte, endorfinas, serotonina e possivelmente DMT. Essas substâncias poderiam criar experiências intensas e transcendentais. Mas essas teorias têm falhas.
Elas explicam as sensações, mas não explicam como uma pessoa clinicamente morta pode descrever eventos reais que aconteceram ao seu redor. Não explicam como uma criança pode saber sobre uma irmã que nunca conheceu. Não explicam a consistência dos relatos entre culturas completamente diferentes. E não explicam por que tantas pessoas voltam transformadas. Porque esse é talvez o aspecto mais intrigante de todos. As pessoas que passam por experiências de quase morte quase nunca voltam iguais. A maioria relata uma mudança profunda na forma de ver a vida. Menos medo da morte, mais empatia, mais presença, como se tivessem visto algo que mudou fundamentalmente quem elas são. Existe um debate filosófico profundo por trás de tudo isso. Se a consciência depende inteiramente do cérebro, ela deveria cessar quando o cérebro parar de funcionar. Mas esses relatos sugerem o contrário. Sugerem que, de alguma forma, a consciência pode existir independentemente do corpo. Isso contradiz a maior parte do que a ciência assume sobre a mente humana e levanta uma pergunta que talvez seja a maior de todas. A consciência é um produto do cérebro ou o cérebro é apenas um receptor de algo maior? Não temos resposta para isso. Não temos instrumentos para medir o que acontece quando alguém morre. Não temos como provar que essas experiências são reais, mas também não temos como provar que são ilusão. O que sabemos é que essas experiências acontecem, que milhões de pessoas as relatam, que os detalhes são consistentes e que, em alguns casos, informações verificáveis foram obtidas por pessoas que não tinham nenhuma possibilidade física de obtê-las. Talvez a morte não seja o que pensamos. Talvez exista algo depois. Ou talvez o cérebro seja capaz de coisas que ainda não compreendemos. De qualquer forma, a resposta está em algum lugar que ainda não conseguimos alcançar. Você acha que as experiências de quase morte são prova de algo além? Ou apenas o cérebro se desligando? Deixe sua teoria nos comentários, porque essa pergunta talvez seja o maior enigma.